Olá a todos. Passando só para compartilhar com vocês um artigo que eu acabei de ler, muito interessante sobre o impacto dos emulsificantes no surgimento ou no desenvolvimento de diabetes tipo 2, né? Como isso tem aumentado o risco. Vou compartilhar aqui com vocês esse artigo, só para a gente dar uma olhadinha juntos aqui. Então, olha que interessante. Esse artigo, ele está falando sobre como algumas substâncias, como os emulsificantes, né, que são alimentos ali, que são substâncias que vão ser adicionadas aos alimentos, justamente para dar uma melhor textura, uma estabilidade melhor a esse alimento, para misturar melhor, né? A gente já sabe que quando um alimento é altamente processado, ele precisa estar bem combinado. Só que o grande problema é justamente que esses emulsificantes eles acabam impactando ali diretamente na nossa microbiota intestinal. E isso vai fazer o quê? Então, basicamente, três coisas que pode acontecer. Ele vai fazer uma disrupção da nossa barreira intestinal, ele vai desproteger, né, alterar a proteção que nós temos no nosso intestino, e normalmente o que isso vai fazer? Essa barreira que nós temos no intestino ajuda a prevenir, né? Ajuda a proteger o corpo contra a entrada ali de substâncias que são prejudiciais. Só que quando a gente tem essa disrupção, a gente pode permitir que bactérias intestinais e que toxinas acabem entrando na corrente sanguínea, né? E esse é o grande problema. Então, quando a gente tem substâncias prejudiciais entrando na nossa corrente sanguínea, a gente vai aumentar as respostas inflamatórias. Outro aspecto é justamente a alteração na composição microbiana. Então, o que muitos estudos mostram para a gente, né? Inclusive esse, que os emulsificantes, eles podem alterar a composição da nossa microbiota intestinal, vai aumentar a quantidade de bactérias, que a gente chama de bactérias patogênicas, né? Isso diminui a diversidade que a gente tem de micróbios do bem, né, dentro do nosso intestino. Isso pode sim levar ao aumento, né, principalmente de bactérias que estão associadas aí à inflamação e a um metabolismo prejudicado. E o terceiro aspecto que eu poderia falar é justamente sobre a produção ali de metabólicos, né, que são metabólicos tóxicos. Então, algumas pesquisas vão mostrar para a gente que emulsificantes, eles podem promover, né, a produção de metabólicos que são tóxicos, justamente por essas bactérias intestinais patogênicas, né? E isso pode contribuir para a inflamação, para a desbiose, pode desencadear aí ah, uma condição exagerada, né? Uma síndrome do intestino irritável, uma doença inflamatória intestinal, entre tantas outras. É claro, né, que a relação entre emulsificante e desbiose ela é extremamente complexa, a gente pode dizer que é multifacetada, né? Tem vários aspectos que envolvem, mas a desbiose em si, ela vai se referir justamente a um desequilíbrio nessa composição e na função da nossa microbiota intestinal. Isso vai, como eu já disse para vocês, né, aumentar a quantidade de bactérias que são patogênicas, e esse desequilíbrio, sabe, esse disparo, essa diversidade diminuída de bactérias boas e aumento de bactérias patogênicas, pode sim contribuir, né, para condições como doenças metabólicas, e aí a gente está falando, né, obesidade, diabetes tipo 2, e alguns estudos, inclusive, mostrando a relação ali que pode aumentar o risco de doenças cardíacas. Então, esses emulsificantes, eles têm, né, capacidade de alterar a nossa microbiota intestinal e de promover a desbiose. E aí eu quero voltar aqui para vocês, com vocês, para esse artigo, só para vocês darem uma olhadinha aqui comigo, e como ele está em inglês, nem todo mundo consegue ler, né? Eu queria só comentar alguns pontos importantes desse artigo. Então, olha só, esse artigo ele vai analisar os emulsificantes, que são esses aditivos, né, alimentares comuns, que a gente tem em muitos alimentos, em leites, né, em alimentos que são ultraprocessados, papinhas, né, em alguns países é permitido ter esses emulsificantes em papinhas de bebê, entre outros, enfim. E qual é o potencial risco de desenvolver diabetes tipo 2? Então, o objetivo, né, desse estudo, que foi uma coorte prospectiva bem grande, olha aqui, a gente pode ver aqui no artigo, né, que eles analisaram ali, acompanharam mais de 104 mil adultos de maio de 2009 até abril de 2023, então foram vários anos acompanhando essas pessoas,
né? E aí, o que que eles viram, né? Eles buscaram fazer o quê? Investigar se o consumo de emulsificantes estava ou não associado ao risco de desenvolver diabetes tipo 2. Então, qual foi o método que eles utilizaram nessa pesquisa? Então, os pesquisadores usaram dados da Nutrinet Santé, que é uma corte perspectiva, né, com uma grande amostra da população francesa, e eles analisaram os dados da dieta e saúde desses participantes. E aí, eles viram a relação de emulsificantes e diabetes tipo 2, e eles descobriram que o consumo regular, né, de emulsificantes estava associado a um aumento do risco para desenvolvimento de diabetes tipo 2. Isso sugere, né, uma possível relação causal, né, entre os aditivos alimentares e a doença. Então, os mecanismos possíveis para isso acontecer, né? Os pesquisadores discutiram que haviam ali possíveis mecanismos pelos quais os emulsificantes podem influenciar o risco da diabetes, incluindo essa alteração na microbiota intestinal e a inflamação que causa. Né? Esse estudo teve, sim, como muitos, né, muitas limitações, tem recomendação para estudos futuros, mas ele nos mostra, né? Pode ter ali um impacto muito grande na saúde pública, por quê? Porque a gente precisa considerar os efeitos desses aditivos alimentares na saúde metabólica. Então, é um artigo bem bacaninha, quem tiver oportunidade, eu vou estar mandando para vocês lerem. Então, é agora aqui, ó, na Lancet Diabetes Endocrinal, de 2024. E eu acho que vale a pena a gente sempre estar um pouquinho antenado, lendo esses artigos, levando em consideração as limitações, mas é sempre muito bom. Então, no geral, queridos, né, esse estudo, ele sugere que o consumo de emulsificantes, ele pode sim estar associado ao aumento do risco de diabetes tipo 2, e é claro que eles destacam a necessidade da gente ter mais pesquisas, né, e potenciais revisões, inclusive das políticas públicas de regulamentação de aditivos alimentares. E aí o grande ponto, né, que é o que a gente fala e chama atenção, não é fazer um estardalhaço, meu Deus, não posso comer mais nada, mas é a gente fazer escolhas mais conscientes, né? Aqui em casa mesmo, assim que eu estava lendo o artigo, e ele trouxe alguns, né, exemplos dos mais danosos, e aí a gente tem a Cartagena, a gente tem outros emulsificantes que são tão usados, e a gente tem acesso aqui a leites vegetais muito facilmente aqui nos Estados Unidos. Eu corri para ver os que normalmente eu compro, e aí a gente volta a fazer aquele movimento, né? É tão simples fazer um leite vegetal, mas às vezes na nossa correria, a gente sempre tem ali um já industrializado para facilitar o processo. E talvez o convite seja a gente rever aquilo que é possível, a gente dizendo não, né? Justamente para tentar manter a nossa saúde mais em dia. Então, é só para passar e compartilhar com vocês um pouquinho dessa revisão, e fica o convite para a gente estar buscando cada vez mais, né? E fazendo reflexão na nossa vida, no nosso dia a dia mesmo, ok?